Olá pessoal, meu nome é Carlos Jones, sou professor do curso técnico de automação e do curso de engenharia de controle e automação do Instituto Federal do Espírito Santo aqui no campus Linhares. E hoje nós estamos trazendo para vocês aqui uma tecnologia que está no mercado aí ganhando muito espaço, que é a tecnologia de impressão 3D. Nós temos uma impressora 3D aqui na escola que nós utilizamos nesses projetos, tanto para o curso de engenharia quanto para o curso técnico. E vou mostrar para vocês a impressão de uma peça simples aqui, para vocês terem noção de como é que funciona essa tecnologia. A peça é bem simples, ela é basicamente uma proteção para um sensor ultrassônico, ok? A proteção mecânica ou a proteção contra chuva, qualquer coisa. Essa peça basicamente ela vai encaixar nessa proteção, ok? Deixando o circuito protegido e você tendo o sensor de ultrassom aberto e disponível para funcionamento. Bom, aqui a gente tem a impressora 3D. A impressora 3D, como o próprio nome já diz, ela trabalha em 3 dimensões. A gente está acostumado com o plano, que é X e Y, mas nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com um terceiro eixo, que é o eixo Z, que é o de profundidade, diferente de uma impressora normal, já que ela só trabalha com uma folha de papel, que é um plano. Bom, como que seria o funcionamento dessa impressora aqui? Aqui tem um preview, onde ele vai mostrar como que é o funcionamento ou como que ele faz essa impressão. Essa é a plataforma, que vai ser esta plataforma aqui, que a gente vai estar trabalhando, e ele começa a impressão por camadas. Então ele vai lá, faz uma determinada camada. Feita essa camada no plano, é necessário escrever uma camada por cima da que já foi feita. Só que como que vai ser feito isso? Nós temos uma plataforma, essa plataforma faz um movimento no eixo Z, descendo a cada camada que você vai preenchendo. Qual é a espessura dessa camada? É da ordem de milímetros, ou até um pouco menos, dependendo da configuração que você coloca para sua impressora. Então, à medida em que você preenche uma camada, a plataforma desce, uma nova camada vai sendo impressa. Para a economia do material, às vezes você não quer fazer a peça totalmente sólida. Por quê? Porque às vezes a resistência mecânica que ela que precisa para essa peça, ou a qual ela vai ser submetida, não é muito grande. Então não há necessidade de que seja uma peça sólida. Pode ser uma peça onde o preenchimento interno seja um preenchimento interno menor, por exemplo, 10% do preenchimento interno. Então nesse exemplo aqui, que ele está exatamente com 10% do preenchimento interno, ele faz a criação de algumas colmeias, que são esses quadradinhos aqui. Para quê? Para que ele vá fazendo esse preenchimento e quando chegar na determinada altura necessária, ele começar a imprimir por cima dessas colmeias, ok? Caso não existissem essas colmeias, não seria possível fechar a minha peça, o meu desenho. Então, olha só o que vai acontecer. Essas colmeias vão sendo preenchidas, ó, até chegar num determinado ponto que terminei as colmeias, vou tapar agora as colmeias e pronto. Depois de tapado, eu tenho a superfície para continuar a impressão, ok? Sendo que o preenchimento dessa peça não é em 100%. Então, vamos supor que essa peça aqui tivesse 100 gramas se fosse o preenchimento total, 100%. Se essa peça for feita com 10% de preenchimento, ela vai ter perto aí de 10 gramas, ou seja, a gente economiza 90% do material. E aí, à medida que eu passo esse preview aqui, vocês podem perceber que essa peça vai sendo modelada ou vai sendo impressa em todas as camadas. Então agora eu estou passando pela parte de que as camadas estão subindo para fazer essas laterais aqui da peça, para formar essa caixinha. Vocês vão ver no primeiro momento como que funciona. Essa plataforma, ela trabalha para esse tipo de material, porque impressora 3D existem vários tipos de material. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com o ABS, que é um plástico de um valor um pouco mais barato do que o PLA. E ele também aguenta uma certa temperatura um pouco mais alta do que o PLA, então sendo de mais temperatura, a gente pode trabalhar com alguns equipamentos eletrônicos que aguentam um pouquinho, que esquentam um pouco mais, ou até mesmo que precisem ficar no tempo, pegar sol, essas coisas, então para uma temperatura maior, a gente gosta de trabalhar com esse tipo de material. No processo aqui, essa plataforma ela vai esquentar até 100 graus Celsius, ok? E depois esse bico aqui, nós temos dois, que essa impressora ela faz dual extrusão. Ela pode fazer a impressão de 2 materiais de cores diferentes ao mesmo tempo. No nosso caso, como é apenas um material, a gente vai usar apenas o bico da direita aqui, o bico de extrusão. E esse bico que vai ser responsável por fazer com que o material seja derretido, ok? Que seria um material similar a esse daqui. Você tem um filamento. Esse filamento, quando passa pelo bico de extrusão, ele vai ser derretido e sai
com uma espessura ou com um diâmetro menor, e esse diâmetro que vai ser definido pela impressora, quando você estiver configurando, que vai ser o responsável por imprimir a peça. Começando o processo de impressão, a gente vai mostrar para vocês, e aí, com o passar do vídeo, vocês vão ver a evolução de como que essa peça vai ser impressa até ela chegar na parte final. Então, o que a impressora fez nesse momento? Ela posicionou o bico de extrusão. Essa primeira linha que ela fez aqui é simplesmente para limpar o bico, ok? Por quê? Porque às vezes fica um vestígio de uma última impressão, e aí para evitar que ele pegue e borre a impressão, ok? Ele passa essa primeira linha para fazer a limpeza. Agora ele começou a imprimir a peça. Então essa primeira camada é a camada base. A gente costuma ficar muito em cima ou concentrado com essa primeira camada, por quê? Porque essa primeira camada, se ela não for bem feita e ela não for ficar bem colada na plataforma, a peça descola e a peça pode ficar empenada, e a gente tem que refazer todo o trabalho. Para não deixar a impressora sozinha fazendo esse tipo de serviço, a gente fica inicialmente olhando, né? Vigiando para ver como foi feita essa primeira camada. Depois que a gente viu que a primeira, segunda, terceira camada está indo bem, então a gente larga a impressora aí. Então vamos lá, ela está terminando a primeira camada de impressão. Então ela está fazendo isso aqui, ó. Ela fez a primeira camada. Está mais ou menos nessa fase aí. Então, dando continuidade aqui à questão da impressora 3D, enquanto está terminando de imprimir outra peça lá, nós trouxemos para vocês aqui uma estaçãozinha que a gente desenvolveu aqui para o Laboratório de Química, para trabalhar com condutibilidade de corrente elétrica em soluções. Então, uma peça extremamente simples, né, do ponto de vista de design, mas que para a gente aqui na escola tem uma ótima funcionalidade. Então, aqui mais um exemplo de uso da impressora 3D. Nós utilizamos ela para desenvolver algumas peças de uma chocadeira que nós fizemos aqui no curso de engenharia. Então, esses botões, esse painel frontal, esses botões e esse painelzinho aqui, todos foram feitos na impressora 3D. O exemplo da chocadeira aqui, só para constar, vamos supor que a temperatura para chocar os ovos ideal fosse em torno de 26 graus. Então aqui eu coloquei que a temperatura tem que ficar entre 25 e 26. A temperatura atual aqui está em 26 graus. Então, enquanto a temperatura não for maior do que 26 graus, essa lâmpada aqui vai ficar acesa para tentar manter a temperatura. Eu vou fechar a caixa aqui. Vocês vão ver que quando essa temperatura aqui pular para 27, isso aqui esquentar, essa lâmpada automaticamente vai desligar, evitando que a temperatura fique muito alta, ok? E quando essa temperatura descer abaixo de 25, a lâmpada liga novamente, para manter essa temperatura entre 25 e 26, supondo que essa fosse a temperatura ideal para chocar os ovos, ok? Vamos esperar aqui, ó, já deu 27 graus, então agora ó, a lâmpada automaticamente apagou, ok? Por quê? Porque agora eu não posso mais ter a temperatura acima de 26, então agora ó, já está 27, está descendo de novo para 26, é uma temperatura boa. Ela vai manter isso daqui até baixar de 25, quando baixar a temperatura de 25, a lâmpada novamente acende e mantém. Se ficar a temperatura só em 26 aqui, beleza, a lâmpada não vai ser utilizada. No caso aqui, eu vou tentar dar uma abanada para ver se o sensor dá uma resfriada mais rápida aqui para 24 graus. Mas estamos lá, em 25 graus. Se eu conseguir baixar para 24, automaticamente essa lâmpada vai acender. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, estamos em 24 graus, a temperatura, a lâmpada acendeu. Se eu fechar aqui novamente, até que ele ultrapasse os 26 graus, a lâmpada vai ficar acesa. A partir do momento que ela ultrapassou esses 26 graus, está acima da temperatura que a gente consideraria ideal no nosso exemplo aqui, então, ultrapassou os 26 graus, ela desliga. Mostrando aqui, no caso da impressora 3D, então foi desenvolvida essa parte. Esse encaixe aqui
para a tomadinha também foi feita na impressora. Aqui dentro nós temos algumas peças que foram desenvolvidas também com a impressora. Então todas essas canaletas azuis aqui, tudo vocês conseguem ver em azul e vermelho, foi desenvolvido na impressora 3D. Aqui a base que está segurando um servomotor vermelho também tem, ok? Foi feita também. Então um exemplozinho simples que os alunos da engenharia desenvolveram aqui utilizando técnicas como o desenvolvimento aqui eles utilizaram microcontroladores como parte da disciplina de linguagem de programação e desenvolveram esse projeto, foi um dos projetos envolvidos na disciplina, né? Utilizaram então a parte de microcontroladores e juntamente com essa tecnologia eles utilizaram a tecnologia de impressão 3D para poder desenvolver a maioria das peças onde que foi encaixado dentro dessa caixa. Então, tá aqui a nossa pecinha impressa, ficou similar ao que a gente queria fazer, ok? E aqui agora a gente pegaria o sensor, colocaria aqui na posição, uma reguladinha, e tá lá, um sensorzinho de ultrassom impresso na nossa impressora 3D. E agora vocês conhecem como funciona o processo básico de impressão para esse tipo de tecnologia. Beleza?